Olá, pessoal. Meu nome é Ivonete Fernandes de Souza. Eu sou professora do Instituto Federal Campus Capivari. O objetivo dessa videoaula é apresentar para vocês os conteúdos do módulo 1 do curso de Fundamentos de Economia. Nós vamos utilizar o livro do professor Marco Antônio Vasconcelos e Manuel Henriques Garcia como livro base. Mas nós vamos, ao longo do curso, trabalhar texto de outros livros também e artigos que vocês farão análises. Bom, aqui nós temos os dados, né? Um pouco das informações sobre os autores desse livro. Nós vamos começar essa videoaula falando sobre introdução à economia, que é o assunto do módulo 1, do nosso curso. Bom, quando a gente fala em economia, várias questões do dia a dia vêm à nossa cabeça, né? Vocês com certeza já pensaram em várias coisas, né, relacionadas à economia, várias situações que vocês têm passado, né? Notícias que vocês têm ouvido. Então, a gente pode pensar em várias coisas, como, por exemplo, aumento de preço, tem relação com o conteúdo de economia, desemprego, setores que crescem mais do que outros, dívida externa, distribuição de renda e tantos outros, né? Bom, nós vamos falar sobre o conceito de economia. Eu vou ler o conceito e depois nós vamos destrinchá-lo, analisando as partes do conceito. Então, o conceito de economia é que economia é uma ciência social que estuda como o indivíduo e a sociedade decidem empregar recursos produtivos escassos na produção de bens e serviços, de modo a distribuí-los entre as pessoas e grupos da sociedade, a fim de satisfazer as necessidades humanas. Bom, o que significa ser uma ciência social? Significa que os agentes dessa ciência são as pessoas, né? As pessoas, os indivíduos, né? Pessoas individualmente, pessoas em grupo, em sociedade. Então, nós é que agimos na economia. Quando nós falamos de um aumento de preço de tomate, por exemplo, esse aumento de preço foi uma decisão de pessoas, não foi a decisão do próprio tomate que decidiu que o preço teria que ser maior, né? Então, a economia é uma ciência social, temos sempre que nos lembrarmos disso, né? Porque muitas pessoas acham que economia é uma ciência exata, porque ela usa muita matemática para fazer análise do comportamento das pessoas, né? E o que que essa ciência estuda? Ela estuda como que as pessoas e a sociedade fazem escolhas, né? Decidem empregar os seus recursos produtivos. E que recursos produtivos são esses, né? O que que nós falamos? O que que em economia nós chamamos de recursos produtivos? Os recursos produtivos, nós separamos ele em algumas variáveis. Nós chamamos de capital, né? O capital é um recurso produtivo, a terra com seus recursos naturais, né? É um recurso produtivo, a mão de obra é um recurso produtivo, a capacidade empresarial é um recurso produtivo e a tecnologia também é um recurso produtivo. Então, nós juntamos todos os recursos produtivos nessas categorias, né? É, a economia, né, junta nessas categorias. Tá? Outra coisa importante é que esses recursos produtivos eles são escassos, né? Então nós fazemos escolhas de como nós estudamos, né, a partir da ciência econômica, como que as pessoas, né, fazem escolhas de empregar esses recursos produtivos que são escassos. Empregar em quê? Na produção de bens e serviços, né? De modo a distribuir o resultado dessa produção entre as pessoas e os grupos da sociedade. Para quê? Para satisfazer as necessidades humanas. Vocês podem observar que o conceito está dividido em duas partes, né? A primeira parte nesse azul mais claro e a segunda parte no preto, né? Por que que eu dividi em duas partes? Porque o conceito ele também ele tem essa divisão. A primeira parte
ele fala de produção. A preocupação é a produção. Segunda parte, a preocupação é a distribuição do resultado da produção. Então, nós dividimos a economia nessas duas, o conceito, né, de economia nessas duas partes, para a gente visualizar bem, né, que a preocupação é não só a produção de bens e serviços, mas também a distribuição do resultado dessa produção. Resumindo, nós temos algumas palavras aqui do conceito que nós vamos trabalhá-las, né? Vamos atentar para elas. A primeira palavra é recursos, né? Esses recursos, eles são os recursos produtivos e são limitados. Então, ser escasso significa que tem um limite, né, de quantidade desses recursos. A segunda palavra é produção, né? O que que nós queremos dizer? Queremos dizer que os fatores de produção, eles são limitados, né? Os fatores de produção são limitados para produzir os bens e serviços. A terceira palavra é escolha. Escolha de alternativas, né? Alternativas para distribuição dos resultados e a escolha de alternativas para produção. Então, nós podemos escolher diversas alternativas para empregar o nosso recurso produtivo, a nossa mão de obra, por exemplo. Nós, individualmente, nós temos várias opções, né, de emprego da nossa mão de obra. Então, a gente faz uma escolha. Eu fiz a escolha de empregar minha mão de obra na área de educação. Outras pessoas fazem escolhas na área de saúde, né? Outras pessoas na área de desenvolvimento de tecnologia e assim por diante. Então, nós pessoas fazemos escolhas tanto de empregar os nossos recursos produtivos, quanto de distribuir os resultados, né, da produção. Outra palavra é escassez, né? Escassez quer dizer que os recursos são limitados, contrapondo-se às necessidades humanas ilimitadas. Então, nós temos aí o problema de escassez, que nós vamos falar daqui a pouco. Outra palavrinha é necessidades, né? Como que nós alocamos esses recursos que são limitados para satisfazer o máximo de necessidades, né? Então, nós temos que pensar isso pensando como sociedade, né? Nós alocamos os nossos recursos produtivos para a gente satisfazer o máximo de necessidade possível, né? A outra palavra é distribuição, distribuição dos resultados da atividade produtiva entre os grupos da sociedade. Então, como que nós distribuímos? Como que as pessoas conseguem ter acesso, né, ao resultado da produção? Ah, bom, então nós temos o problema da escassez, né? O que que é o problema da escassez? É exatamente a contraposição de recursos produtivos que são limitados com as necessidades que são ilimitadas. Então, a conta não fecha. De um lado, nós temos os recursos produtivos que têm limites, né? Do outro lado, nós temos as necessidades que não têm limites, são ilimitadas. As necessidades humanas estão crescendo cada vez mais, cada vez mais. Agora, por que essas necessidades crescem? Por dois motivos. O primeiro motivo é que a população cresce. Então, nós temos mais pessoas que são consumidoras, mais pessoas com mais necessidades. Então, são mais pessoas que têm necessidade de se alimentar. Então, vai ter que ter mais comida, mais alimento para essas pessoas. Mais pessoas que têm necessidade de estudar, que têm necessidade de serviço de saúde, que têm necessidade de calçados, de lazer. Então, são mais pessoas com mais necessidades. O outro fator que faz com que essas necessidades sejam ilimitadas é a busca por melhoria do padrão de vida. Então, nós, seres humanos, achamos que quanto mais nós consumimos, quanto mais nós acumulamos, melhor é o nosso padrão de vida. Então, isso faz com que essas necessidades sejam ilimitadas. Estão crescendo cada vez mais em função desses dois fatores,
o crescimento populacional e a busca por melhoria no padrão de vida. Bom, nós temos também os três problemas fundamentais da economia. Aliás, eu ainda não falei, mas nós vamos estudar os problemas, vamos falar de problemas, vamos entender os problemas, né? A partir, do momento em que nós entendemos os problemas, nós conseguimos pensar em soluções. Então, vamos pensar nos problemas, né? Então, nós temos três problemas econômicos fundamentais. O primeiro problema é o que e quanto produzir. Então, dada a escassez de recursos, nós temos que fazer escolha. Escolha de o que produzir e escolha de o quanto produzir. Se não fosse essa limitação dos recursos produtivos, nós não precisaríamos fazer escolhas, porque nós já poderíamos produzir tudo que nós quiséssemos, né? Mas em função da limitação, da escassez de recursos, nós, sociedade, temos que fazer escolha, né, do que produzir e de quanto produzir. O outro problema fundamental é como produzir. Então, qual é a forma pela qual nós vamos produzir os bens que nós queremos produzir? Nós vamos usar mais terra ou vamos usar mais tecnologia? Vamos usar mais mão de obra ou vamos usar mais capital? Então, nós fazemos escolhas de como produzir. E essas escolhas, elas são induzidas por dois fatores. O primeiro é a disponibilidade de tecnologia. Então, não adianta fazer uma escolha de produção com determinada tecnologia se ela não está disponível para aquela sociedade, né? O outro fator é a concorrência. Então, as empresas elas têm que escolher uma forma de produzir que reduza custo para concorrer, né? No Brasil, por exemplo, no período em que o ex-presidente Fernando Collor foi presidente, ele abriu a nossa economia, né, para a entrada de novos produtos, né? Nós começamos a importar bastante produtos e essa importação fez com que as empresas nacionais, as empresas que estavam, né, operando no Brasil, tivessem mais concorrência. Então, elas tiveram que se adequar, escolher forma de produção, mais tecnologia, né, para reduzir o seu custo e concorrer com essas empresas que estavam vindo de fora, né? É, Vocês talvez saibam, mas em economia nós sempre temos os dois lados da moeda, tá? Sempre uma escolha traz um custo de oportunidade, ou uma escolha traz um benefício, mas também pode trazer efeitos não desejados. Essa abertura teve também efeitos não desejados que nós vamos discutir no quinto módulo, tá? Então, nós temos o terceiro problema. O terceiro problema é para quem produzir. Então, nós escolhemos o que produzir, a forma pela qual nós vamos produzir, mas nós também, nós, sociedade, né, também temos que escolher para quem nós estamos produzindo, né? Quem é que vai consumir os produtos? Quem é que vai consumir um carro elétrico? Quem é que vai consumir uma casa? Quem é que vai consumir carne bovina? Quem é que vai consumir calçados? Quem é que não vai ter? Quem é que não vai consumir, né? Então, nós escolhemos quem é que vai consumir o resultado da produção. E essa escolha no sistema capitalista, que não tem intervenção do Estado, ela é feita de acordo com a relação da oferta e da demanda do fator de produção, porque essa relação vai determinar a renda, né, da pessoa proprietária do fator de produção. Por exemplo, se a taxa de juros está alta porque há escassez de capital, né? A pessoa que recebe renda pelo capital, ela vai ter uma renda maior, então ela vai ter possibilidade de consumir mais ou coisas mais caras, né?
Se há uma abundância de capital no mercado, a tendência é que a taxa de juros caia e a renda da pessoa que recebe renda pelos juros, né, através dos juros do capital, vai ser menor. Portanto, ela vai consumir menos ou coisas mais baratas. E assim acontece com todos os fatores de produção, a mão de obra mesma, né? As atividades produtivas que têm mão de obra abundante, o salário tende a ser baixo. Portanto, o consumo da pessoa é baixo também, né? As atividades que têm escassez de mão de obra, né? De pessoas disponíveis no mercado, o salário tende a ser alto e essas pessoas vão poder consumir mais e coisas mais caras também. Então, essa escolha de para quem produzir é determinada pela relação entre a oferta e a demanda dos fatores de produção. Isso sem intervenção do Estado, ok? Nós vamos falar sobre isso mais para frente também. Bom, então esses problemas, eles são resolvidos de acordo com a organização econômica do país, ou seja, de acordo com o sistema econômico, né? Sendo que o sistema econômico é a forma pela qual a sociedade se organiza do ponto de vista político, social e econômico, né? E um sistema econômico, para existir, ele precisa de alguns elementos básicos, que são o estoque de recursos produtivos, né, ou os fatores de produção. Não existe um sistema econômico sem recursos produtivos, né? Impossível, né? Outro elemento básico é o complexo de unidade de produção, que no caso dos sistemas que nós conhecemos, capitalista, socialista e a economia mista, né? Esses sistemas, o complexo de unidade de produção, são as empresas, mas nós sabemos que existem outros sistemas econômicos que não são estudados pela teoria econômica, como, por exemplo, sistemas econômicos de determinadas etnias. Eles têm o seu sistema econômico próprio e lá não tem uma empresa que é a unidade de produção, mas é a família, né? A família é a unidade de produção. Mas nós vamos falar somente sobre esses modelos que são estudados pela economia, pela teoria econômica, né? Bom, e o terceiro é o conjunto de instituições políticas, jurídicas, econômicas e sociais, né? As políticas são as instituições que tomam decisões pela sociedade, né? Nós temos os nossos políticos que tomam decisões por nós, as jurídicas que julgam, né, os casos que ocorrem no sistema econômico, as econômicas, né, que geram a produção, né, a distribuição, e as sociais, como por exemplo a família, né? A família é uma instituição social que faz parte de um sistema econômico. Bom, então quais são as classificações? Eu já falei para vocês, o capitalismo, o socialismo e a economia mista. Então, o sistema capitalista também é conhecida como economia de mercado. É, Os problemas econômicos fundamentais, eles são resolvidos pela iniciativa privada, sem a interferência do Estado, né? Essa é a característica principal desse sistema. A iniciativa privada é a proprietária dos fatores de produção, né? Então, o Estado não é o proprietário do fator de produção, nem o Estado intervém na economia para resolver os problemas fundamentais. Nós temos o sistema socialista ou economia centralizada, também conhecida como economia planificada. Nesse sistema, os problemas econômicos fundamentais são resolvidos pelo Estado. Então, o Estado resolve o que produz, resolve o quanto produz, né, como produz e quem é que vai usufruir do resultado da produção, né? É, O Estado também é o proprietário dos fatores de produção, exceto da mão de obra, né? Então, o Estado nesse sistema não é o proprietário do trabalho, da mão de obra. Na prática, nós não temos nenhum sistema que é completamente capitalista, nem um sistema que é completamente socialista. O que que nós temos? Nós temos economia mista,
Então, sistema misto que tem um pouco do sistema capitalista, né, e um pouco do sistema socialista. Então, seria uma economia de mercado com interferência do governo. Né? Nós, no Brasil, nós podemos observar bem isso, né, porque o governo ele faz intervenção, por exemplo, determinando um salário mínimo. No sistema capitalista puro, não teria um salário mínimo, o governo não determinaria um salário mínimo. Nós temos aqui essa figura, né, que é para mostrar esses dois modelos, né, socialista e o capitalista. Nós temos como exemplo de país mais capitalista os Estados Unidos e um exemplo de país mais socialista a Coreia do Norte. Então, nesse meio entre o capitalismo e o socialismo, nós temos diversos países, né? Então, o Brasil ficaria entre Estados Unidos e Coreia do Norte, né? Em que ponto nós não temos, não consegui encontrar na teoria econômica nenhum estudo que mostra que ponto estaríamos, mas nós sabemos que estamos entre Estados Unidos e Coreia do Norte, né? Bom, pessoal, nós terminamos essa videoaula por aqui. Eu desejo para vocês bons estudos e muito obrigada.